é impossível continuar pagando esse juro, né, o país não É. aguenta. Aham. Um país não aguenta Acho que vai pagar pegar 1 trilhão no mês. IPCA mais quase 8. Você ia falar do preço do barril de petróleo. Deu uma despencada, mas você acha que é o quê? Envolvendo os pronunciamentos do Trump ou outras coisas estão acontecendo também? Não, e especificamente esse agora envolve pronunciamento dele de retirar mais petróleo do solo americano. Sim, ele falou: "Não tô nem aí, É. quero abrir poço". É. E também da possibilidade de uma resolução do conflito no Oriente Médio. Fora que Ah, eu não tá. vi ele nesses 2 ou 3 dias ameaçando o Irã. Não sei se ele ameaçou, eu não vi. Não, também não vi nada. É. É, então assim, Também não é louco, ameaçar o Irã, ninguém ameaça um país que tem arma nuclear, o né. Irã tá quase com a arma nuclear, não é confirmada, mas o Irã Uma vez também ele foi tomar um chá lá com o Irã Kim Jong. É. tem o seguinte, eh, toda aquela força periférica que ele tinha ali ao redor de Israel foi desmobilizada. Ah, tá. Continua ali, É. ainda tem movimentação, mas não tem mais a força que tinha antes. Então parte do trabalho já foi feito. O que que acontece? O mundo tendo um pouco mais de paz, por exemplo, se você conseguir resolver o conflito Rússia-Ucrânia, Sim, ali é. o Irã ficar mais manso, não financiar tanto terrorismo que nem ele faz, e os Estados Unidos começarem a tirar mais petróleo, esse barril vai para $60, $50, segura a inflação mundial, isso. Você pega o Brasil, Sim. 70% do nosso frete é rodoviário. Se o barril sobe, o dólar sobe, caga a nossa inflação. Então, para o Brasil, a turma deveria torcer para a coisa ficar boa no Oriente Médio, acabar a guerra Rússia-Ucrânia, entendeu? Porque o preço do petróleo, ele é muito importante nas cadeias globais. Legal. E talvez seja pouco tempo, né, mas o que você tem visto aí do Galípolo já, os primeiros. E a gente vai saber, Ah, eu posso te responder isso, eu te mando um zap no dia 29 de janeiro, 7 da noite, que é quando a gente vai saber no fechamento. o fechamento da Selic. O Aonde que já. que foi combinado na última reunião do Copom? Aham. Subiram um, subir mais um e subir mais um. Tem um problema na mesa, na minha opinião, para o PT, Hã. porque nos últimos 2 anos ficaram xingando o Campos Neto. Aham. "Ah, capitalista, tá tirando proveito, Tá tá subindo subindo o juros. juro, quer foder o governo e tudo mais". Ok. Agora Como que ele vai controlar a inflação sem subir juros? não, mas agora é o Copom do Lula. Ah. Os caras que ele indicou, o grupo dele e tal. Que o Lula disse que vai ser o cupom mais autônomo que já existiu na história desse país. Mas olha só, mas o Os Copom, bancos, vai. mas aí ele vai subir o juro? Mas quem compõe o Copom, né? Então, mas se ele subir o juro agora, o Galípolo, tudo que disseram do Campos Neto não tem valor. É. Então, assim, vocês atacaram o cara, porque ele subiu o juro. Aí, na primeira reunião, o Galípolo vai subir. Agora, se ele não subir, não está comprometido em combater o juro, então, assim, é um trabalho difícil pro cara ali. É difícil mesmo, muito difícil. Se ele subir, malvadão, capitalista, safado. Se não subir, quer ferrar o país porque a inflação vai disparar. Cara, é um trabalho meio Desatar esse nó é o é, é o fator complicado, né? agora, Desejo boa sorte ao Galípolo, inclusive. Lógico, todo mundo. E o Campos Neto talvez um dia venha aqui, que a gente tá conversando. seria legal quando fizer Brasil. Seria muito E legal. outra coisa, quem acusa ele de ser bolsonarista sabotar o governo Lula, tem que entender o seguinte: se ele fosse bolsonarista raiz de verdade, que nem xingam ele, Aham. ele não teria subido o juro que nem ele subiu no ano de eleição do Bolsonaro. Então, assim, ele é um cara extremamente técnico. Ele estava no Copom no ano da eleição e ele subiu o juro, ou seja, ele atrapalhou o Bolsonaro, se você parar pra pensar, porque ele subiu o juro em ano de eleição, mas ele foi técnico ali. Então, essa é a expectativa que a turma tem do Galípolo, o cara tem que ser técnico. O que está acontecendo com a inflação? Tá subindo, tá alta, tem que subir o juro. Ou o governo tem que reduzir gasto. Não sei se o governo vai reduzir gasto chegando perto da eleição. O que você tem falado pra galera lá que te acompanha agora nesse período? Tá muito mais interessante a renda fixa, tesouro mais IPCA, perder de vista, ou É, o famoso mix? mas é o famoso mix, é impossível continuar pagando esse juro, né, o país não aguenta.
Um país não aguenta pagar Pagar 1 trilhão, não. IPCA mais quase 8, cara. Aí eu preso o rentista não, Sim, exato. Não, e ele foi o único que defendeu o rentismo, apesar ele defendeu o rentismo. Voltem o episódio aí. Cara, IPCA mais 8, é impossível um país ficar pagando isso. Aham. É impossível um país ficar pagando isso. Agora, a bolsa, na minha opinião, ela tá descontada, mas só vai voltar a subir Ah. ou quando o juro cair, ou quando você tiver uma mudança de consenso do que está acontecendo na economia. Então, por exemplo, ou uma troca de governo, ou, por exemplo, pesquisa Tarcísio 60% e Lula 35% para as próximas eleições, e o resto ali divididinho. Cara, a bolsa ia disparar Também para acho. pesquisa dessa. E aí, Então, e aí deveria ser algo à la Argentina, né? Talvez em 1, 2 anos recuperar 70%. cara, Porque os nossos múltiplos estão muito baixos, né? pô, Então, tá amassado lá. Só que não vai subir se não tiver alguma mudança. Ah, mas necessariamente tem que sair o Lula? Não. Se o Lula, por exemplo, convocasse uma reunião, Lula, Haddad, todo mundo, olha, a gente olhou aqui, cara, vai ter que cortar esse gasto, daqui a 2 anos volta a fazer isso, 3. Não precisa cortar da saúde e educação, olha o resto lá. E os super salários acima do teto constitucional que são pagos? Ninguém vai mexer nisso, não? quando que você acha que o gatilho de reconhecer se prosperar a Argentina, quando ele acontece? Porque, por exemplo, hoje eu sei que, dependendo do seu espectro político, você quer acreditar que tá dando tudo certo já, ou quer acreditar que ainda não, mas olha A Folha tá falando pesa. mas olha a pobreza, mas olha a inflação 100%, poxa, olha lá. Então tem essas duas conversas. Mas em algum momento, dando certo ou dando errado, esse mais vai acabar. Então, tipo, não, realmente, encontraram um caminho, estão saindo. Tem algum fator que você identifica que poderia, acho que talvez nesse momento vão falar assim, estabilizou, por exemplo, 6 meses abaixo de duplo dígito a inflação. Já tá nisso, né, mas agora, mas tipo 1 ano, quais são, eventualmente, cheiros ou sabores Uhum. que se acontecer, falar assim, acho que A reeleição dele. a reeleição. Porque eu tô em grupos de esquerda e de direita no WhatsApp. Eu já recebi no mesmo dia: Aham. "Caralho, olha, a Argentina aqui tá bombando, a FMI falou que o país vai se reparar, vai crescer 5". E aí no outro grupo de esquerda, pô, a fome chega a 50% da população, Milei tá destruindo o país. É, tem as 2 Então, coisas. na hora da reeleição, meio que, olha, a população que tá lá tá percebendo o quê, Uhum. né. Exato. Mas, realmente ele soltou o câmbio, deu uma porrada na inflação e depois voltou a cair. E agora a inflação caiu bem. Acho que a Argentina precisa de um pouco de credibilidade que ele está trazendo para receber dinheiro. Porque se um país que nem a Argentina começa a receber investimento estrangeiro e começa a melhorar o ambiente, rapidamente os negócios voltam. Tem que segurar os dólares por lá, né. É. Tem que segurar os dólares. Os negócios voltam, as pessoas O bom que ela também já tinha muito dólar, né, porque quando eles passaram pelos $1.000 que colchão. tinham, exatamente, já tinha ainda muito. Já me falaram em 10% do dólar mundial Tá em brincando. papel na Argentina. Dizem isso, pesquisa aí. Dizem isso, é difícil saber se é mais. Todo argentino tem dólar pra caralho guardado. É. E dizem também que na própria Venezuela ali, no núcleo da, como chama? Maracaibo, não é? Dentro de Caracas, aquele bairro Vila Mercedes, Vila Mercedes, ali é dólar que a galera tipo, tanto tem Ferrari, né, tem coisas que é coisa. Mas chega uma hora que o país está tão ruim, você pega uma Venezuela, por exemplo. Se a Venezuela troca de governo, começa a atrair capital, cara, em 10 anos pode também acho isso, bombar, né? também acho isso. O que você acha que vai acontecer com Cuba quando o regime cair, instalarem um novo regime e abrirem o país? Se quiser tirar o embargo que tem, já melhora, ué. Então, mas o Os caras não embargo. conseguem negociar o principal produto do país, não é nem Não, mas, tabaco, é o que é açúcar, então, mas o preço, Cuba não negocia. Então, mas Cuba negocia com uma porrada de país. mas não na paridade internacional. Ele, por Bom, mas exemplo, é o embargo. Eu até hoje em dia sou favorável a cair o embargo, porque eu acho que o embargo é a maior propaganda do regime. Tira o embargo, deixa negociar Exato. com quem quiser, o que quiser. tira Que aí, cara, tirou o embargo, acabou. tira Eu acho que facilita do regime cair. Porque hoje, cara, vários países negociam. Tem muita gente que vira para ele e fala assim, cara, Cuba, eles não conseguem comer por causa do embargo. Aí eu falo, cara, que embargo? O Brasil construiu um porto lá. A Espanha tem hotéis em Cuba. Então, assim,
Cuba negocia com quem quer o que quer, menos com os Estados Unidos e com poucos países. Só que os caras usam isso como o negócio que, ó, aqui não chega nada. Quer ser o único produto, o principal produto interno, que é, no caso, é o açúcar, ele não é negociado, por exemplo, no mesmo preço que o açúcar Por isso que é brasileiro. melhor tirar Exato, o tira, embargo. tira. Eu lembro que eu estava em óleo e gás nessa época, e começou aquele o conflito da Rússia com a Ucrânia, mas pela Crimeia. 2014. Traz. Eu nunca esqueço, assim, tô lá no computador, aquela coisa, lendo os e-mails, chega um e-mail da matriz, ó, seguinte, né, em compras ainda, ó, seguinte, tem embargo com a Rússia, fornecedores russos, não sei o quê, tal, a gente já olhando, caraca, o que tem de fornecedor russo aí? Manda pra galera, ó, vamos ter que achar alternativa, e tirou, o que eu comprava da Rússia não, né, por uma decisão, e a empresa não era americana, hein? Acaba ficando mais caro. É. Porque, por exemplo, dizem que a Rússia tá vendendo uma porrada de petróleo, gás tudo aí, para vender produto, Poder, aí vende pela Índia. Você é Europa, né? Tipo, o russo não vende pra. E acha que ele é maior. cara, eu vi um vídeo lá, os caras você acha Coca-Cola na Rússia, mas não é vendido direto Estados Unidos, Rússia. Não, é o contrabando com uns 30% ali, né? Pra dar... Ou da Europa para a Rússia, não, não é nem contrabando, é comprado, Agora, mas um país que pode vender para a Rússia, tipo Turcomenistão, sei lá. pode ser, pode ser. Eu espero estar vivo, vocês também, pra gente discutir isso, visitar e tal. Que quando o regime cubano cair, e é nítido que a população, cara, não gosta do regime, a gente vê manifestação, gente presa tal, é como se fosse quase um final do regime. Tem muito cubano milionário em Miami, né. Você tem muito cubano nos Estados Unidos em geral, com dinheiro que manda dinheiro, que aprendeu a fazer negócio e tal. Então eu acho que vai ter um retorno, cara, vai entrar tanto dinheiro ali, acho que Cuba vai dar a gente vai assistir um negócio tem que isso mesmo. poucas vezes se viu no mundo, de prosperidade, de crescimento, quase como uma Singapura, Coreia do Sul, esses locais que em 20 anos, 30, você olha um mapa, uma foto antes e depois e fala: "Caralho, vai ser um negócio assim absurdo, absurdo". E olhando um campo como um país como Cuba, Cuba é uma ilha. Isso. A China não é uma ilha. Como você vê o que o governo chinês está fazendo no país e por que tantos bilionários lá surgindo, né? O governo faz uma parceria, que ele tem um pedaço, a empresa ele deixa ter outro pedaço. Se você criticar, aí você pode sofrer sanções. Quem não lembra foi em 2021, 20 ou 21. Jack Ma, dono da Alibaba, pesquisem aí. 3 meses sumiu, né? Ele deu uma sumida, ia ter o IPO do braço financeiro dele. Aí ele criticou o governo chinês, aí foi cancelado o IPO e ele sumiu. Ficou um tempo off. Ficou um tempo off, apareceu, nunca mais criticou nada e nada aconteceu. Em um outro local, que também foi feito um racha, tem vários bilionários, mas acontecem acidentes estranhos, é na Rússia, os bilionários do petróleo. Pesquisem aí também um dado interessante que eu sempre falei no meu canal, agora parei de falar pela minha segurança. Bilionários mortos, curiosidades russos. Cara, a quantidade de bilionário russo que morre em piscina de ataque do coração, bilionário que cai de varanda de hotel, cara, é um número absurdo. Pesquisem aí. Não aguentam a vida de bilionário, né? É porque o cara fala mal do regime e é difícil para o Milei acertar, e o índice de pobreza está muito grande lá. O que você tá achando ali Cara, se ele acertar, e se fizer uma dobradinha boa ali com o Trump, a Argentina pode voltar aí ao cenário, porque eles também têm um agro forte, Sim, é. e o governo... Mas o agro não gera emprego, como gera a indústria. mas o agro pode gerar exportações, levar dólares para lá, levar investimentos para a Argentina. O problema de você investir num país é o medo que as pessoas têm do risco do governo. E na Argentina era muito pior que no Brasil. Se as pessoas acham que no Brasil é ruim a intervenção, na Argentina você tinha microintervenções, assim como na Desde o Califórnia. aluguel, né? Desde o aluguel, o governo chegou lá, foi uma das primeiras medidas que o Milei tirou. O governo fez umas medidas populistas do tipo assim: olha, você pode alugar o seu imóvel, mas não pode reajustar o aluguel, só uma vez por ano. Aqui a gente usa índice, né? Então, mas lá, uma coisa é você usar um índice quando a inflação é 4, outra coisa é permitir o aluguel
um reajuste e a inflação é 200% no ano. Então o que começou a acontecer? O governo fez uma medida que parecia bonita, olha, vou congelar o preço dos aluguéis. Ok, as pessoas falaram, então não vou alugar meu apartamento. Pô, se eu vou alugar, não sei quando eu vou poder reajustar nem por quanto. E a pessoa pode quebrar, pode não pagar. E tinha aquelas regras que era difícil tirar a pessoa. Eu conversei com o argentino, por isso que é bom ir nos lugares que Aí ele fala, não, ele falou, eu tinha um apartamento alugado, eu retirei o apartamento, não tá mais alugado, porque me dava mais dor de cabeça, não conseguia tirar a pessoa. entendeu? Aí a pessoa, não, estava parado, cara. Estava parado, Não, estava mas- fora da prateleira. Não, agora eu não conversei mais com essa pessoa, mas provavelmente ele devolveu para o mercado, que o Milei falou o quê? Podem voltar a alugar os seus imóveis e reajustar com a inflação. O suíço com outro, quando o governo coloca isso, claro, você tem o direito de ter o seu imóvel ali que você vai alugar, mas o governo está dando um recado muito simples, ele fala, você que é rentista, Aham. que quer investir em imóveis, esquece. Pega essa grana, vende isso, dá para alguém, deixa alguém que precisa de uma casa comprar aquele lugar, não vai viver de aluguel. É esse o recado que tá dando. E pega esse dinheiro e faz outra coisa com isso, outro empreendimento. Põe numa empresa, põe em ações, acredite na Argentina de outra forma. Mas o Como governo se rentista, mete não. em ele se mete em tudo. Tô falando que Eu entendo. que o go Não, não, Fala. eu entendi que se você virar presidente, você vai querer mexer em tudo, foi o que eu entendi. seguir os índices, né. Eu entendo, mas aí seu ponto, pra mim, é o erro quase igual do Pix. Só que aí você tem É achar que o cara tem um apartamento, é o rentista malvadão. Não, mas é isso aí. Tudo bem, por que então não vai atrás do cara do banco? Isso. Você vai atrás do cara que tem um apartamento alugado por R$3.000, que Então, mas talvez o cara paga do por maioria. banco elegeu o presidente. Por isso que ele não vai atrás do cara do banco. Ou o deputado, ou o senador, ou o dono do banco. Ah, tá. É por isso que ele não vai atrás do cara do banco. Ele não vai. Mas lembrando o seguinte, Ele vai fazer o cara do banco ficar mais rico. esse mundo que você está criando, da pessoa não ter direito a ter o bem e fazer o que quiser, leva as pessoas a não quererem trabalhar mais, a se desenvolver, a abrir negócio. Se o cara Sim. pensa o seguinte, para que eu vou comprar um imóvel se eu nem posso ter outro, nem posso fazer nada? Você cria uma sociedade de desinteresse, né? As pessoas vão não querer claro, trabalhar, vão não o querer... cara tem que ter, mas É. ele tem que ter por onde, Mas né. você concorda que é óbvio que se você proíbe reajuste e dificulta tirar Não. o inquilino, os imóveis vão sumir do mercado, o preço vai subir do aluguel. Lógico. Aí ele entrou, destravou isso. Mas aí é bom, porque aí são os rentistas malvadões que estão subindo os preços dos imóveis, e eu, como político de um lado, e seja direita ou esquerda, quando eu falo de populismo, posso falar, lá, tá vendo? Olha como eles são malvadões. Enquanto você podia ter um apartamento com o mesmo valor de aluguel, eles querem aumentar e tirar a gente do poder. Vocês já trouxeram o Bruno Musa aqui? Vocês sabem quem ele é? Bruno Musa? Não, economista também. Eu tive com ele Não. na eleição, ele teve nos Estados Unidos, cara famoso, que tem canal no YouTube grande, fala tal. E eu vou contar a história, hein, Bruno? Era pra gente contar junto, mas eu vou contar aqui. A gente tava pra gravar sobre essa história. A gente pegou um táxi na Argentina no primeiro turno. Essa foi no primeiro turno, não foi nem no segundo. No primeiro turno a gente pegou um táxi. Foi num show de tango, sacanagem. Não, eu tava saindo da apuração, foi na noite da apuração, a gente pegou um táxi, e aí o cara bem de esquerda na Argentina. E a gente começou a conversar, o Bruno foi falar com o cara assim, o cara, não, porque é absurdo, essa inflação, isso tudo é causado pelo... Aí quando o Bruno foi tentar dialogar com o cara, o seguinte, aí eu falei, é isso aí mesmo. Eu falei, porra, eu vou botar uma pilha pra ver Até onde ele vai. até onde ele vai. Aham. Aí eu falei, é isso aí mesmo, é culpa do empresário, né? Ele é. Ano passado eu tinha uma nota fiscal, tava dando tanto, esse ano tá dando tanto a mais, os preços não subiram, tinha que congelar, isso é culpa dos empresários. Aí quando a gente estava chegando ali em Puerto Madeira, onde a gente estava hospedado, eu vi uns imóveis vazios. Aí eu falei pro cara, e esses imóveis vazios aí? Tinha que tomar das pessoas, isso aí tá pra alugar enquanto a gente tem... É isso aí, tem que fazer mesmo, senão tem que prender, tem que até matar. Ô, louco. Aí eu falei assim, Tava extremado. não, olha o radicalismo que os políticos, que a mídia, que a galera coloca na cabeça do cara, que ele, no pensamento dele, a inflação é um desejo do empresário. Tipo, eu sou um empresário que vende um negócio e eu vou subir o preço de propósito porque eu quero ganhar dinheiro. Cara, se você for conversar com um empresário médio, ele tá fudido.
ele tá no saldo do cheque especial, Exato, ele tá pedalando a bicicleta, Sim, cara. e aí ele quebra quando uma Americanas quebra, porque aí 9.000 fornecedores tomam no furico, porque estão ali pedalando a bicicleta. Pagamento a 180 dias. 180 dias, aí você começa a receber qualquer coisa, você fica feliz. Mas, falando sua parte de ouro, o ouro ele durante esses conflitos pré-guerra ou de conflitos de uma potencial guerra, deu uma subida. A prata também tentou acompanhar, mas existe uma tese da prata que tá tudo bagunçado, porque a demanda aumenta bastante, não tem mais suprimento excedente e não tem quem tá produzindo. Mas como que você vê especialmente esse balanço no mercado financeiro sobre essas classes de ativo? Porque o que se pensava de cripto há um ano atrás, talvez o imaginário da emoção hoje é outro. E a mesma coisa para coisas que já existem há 10.000 anos e que ainda assim estão também atingindo novos picos, né? Novas altas máximas. O que você entende por que você entende que ainda é importante construir reservas em ouro, seja para países ou seja para pessoas? Cripto e ouro são diferentes, né? Muito diferentes. O ouro, se você pegar a máquina do tempo e puder levar uma coisa só para o passado, eu vou te recomendar que leve ouro, porque na história provavelmente você vai poder usar. Ah, não, eu vou levar uma nota de dólar. Cara, você cair em 1.500, vão te meter uma lança no meio do peito. É só o ouro que, praticamente em várias regiões do mundo diferentes, em momentos diferentes, você vai conseguir talvez utilizar. O que tem acontecido com o ouro nos últimos anos? Principalmente quando começou essa briga comercial China-Estados Unidos, e que muitos países começaram a discutir o uso ou não do dólar como moeda internacional, a turma voltou a guardar como reserva o ouro. E muitos milionários, bilionários, instituições gostam também de ter o ouro, não pelo rendimento ou pela valorização, mas pela segurança. Então, pô, teve um conflito, teve alguma coisa, cara, o ouro tá aqui, ele não vai perder o valor, o ouro é ouro. O dólar, eu ainda acho que é a moeda hegemônica, mas para muita gente o dólar vai perder o valor, vai entrar uma moeda dos BRICS e tudo mais. Então, nos últimos anos, especificamente, o ouro voltou a se valorizar muito, batendo recordes, inclusive, por questões de segurança e porque alguns países estão aumentando as suas reservas. É isso. Não é a utilização do ouro. A utilização do ouro como químico, em placas e tudo, é muito baixa perto da quantidade. E existe uma teoria louca, mas que é importante a gente falar, até porque as pessoas gostam dessas maluquices do chapéu de alumínio, que existem meteoros de ouro. Na realidade, asteroide. Então você, de alguma forma, em algum momento, vai poder explorar no espaço. Esse é o grande risco do ouro. Tá? Esse é o grande risco, sabe, meio que o cisne negro do ouro é essa exploração espacial. Mas, se eu fosse um bilionário, eu teria um pedaço do meu patrimônio em ouro, porque é como se você tivesse aquela manutenção, né? Não à toa os países guardam parte da sua reserva em ouro. Já cripto funciona totalmente diferente. Cripto foi um negócio que começou antes do Bitcoin, só que todas davam errado. Você tinha uma série de problemas, aí multiplicava, aí eu criava e o Bitcoin foi o primeiro que deu certo e que vem funcionando há anos, sem nunca parar, sem nunca ter parado. E agora ele tem uma novidade. Desde que El Salvador criou uma reservinha de ouro e permitiu o uso interno no país oficialmente, todo mundo está discutindo o seguinte: de Bitcoin. Cara, e se outros países quiserem ter uma reserva? E se os Estados Unidos montar uma reservinha estratégica de ouro? Começa a ficar arriscado para os países não ter. Porque, pô, se eu sou um país, eu monto uma reserva de Bitcoin, essa merda multiplica por 10, eu vou ficar melhor que você como país e riqueza. Então, o que antes era um risco ter, agora pode ser um risco não ter. Eu falo isso para pessoa física há muito tempo. Desde 2017, 2018, o que eu converso com as pessoas? Falo, olha, não é nenhuma recomendação, mas seria interessante ter 1, 2, 3% do seu patrimônio em cripto. Porque se essa merda acabar, você perdeu 3%, principalmente no Brasil, que você ganha 15 no ano, você não perdeu nada. Mas, e se multiplicar por 100? O teu amigo que comprou um pouquinho vai ver o patrimônio dele disparar e você ficou para trás. Então, começa a ficar arriscado não ter. E aí é a teoria dos jogos. O negócio está se movimentando. Então, El Salvador tem,
Estados Unidos tem bastante Bitcoin de apreensões, porque tem países que estão formando reservas que a gente não está vendo ainda. China, Estados Unidos, Alemanha, Rússia. O cara não precisa necessariamente comprar, mas tem uma apreensão do FBI, tipo a Silk Road, que aconteceu há muito tempo. Os caras pegaram milhares de Bitcoin nos Estados Unidos. Aí de corretoras. De corretoras, de fraudadores. Não vende não, vai jogando. Tá no Cold Wallet pra fazer. Vai jogando aí em algum lugar, vai jogando. Então existem reservas dos países já, tá? Eu especificamente gosto do ouro também e do Bitcoin. Eu respeito todas as acho que cada um tem uma coisa. Inclusive, eu me dou bem com grupos muito distintos. Eu, por exemplo, invisto em fundos imobiliários e invisto em cripto. São duas galeras que às vezes não se dão bem. Eu acho que dá para você olhar o lado bom de vários investimentos. Cara. Cada um tem o seu lado. Eu também gosto dos dois. Acho que eu tinha, na parte de cripto, inclusive a gente está pensando nesse ano em ter um especial das 10 maiores criptos listadas. Olha. De fazer quais são os projetos, esses tais projetos que acontecem por trás da rede Ethereum? Quais são os projetos por trás da rede Solana, né? Ou da Polkadot, ou enfim, de cada um deles. Mas tem um que é uma tese que você vinha... Ethereum não tem ouvido mais, né? Então voltou meio pra baixo, porque... Pra máximo. E era do Vitalik também, que tava lá no... Entendeu? Tem alguns eixos aí se ajustando. E uma das teses que você mesmo tá falando assim, fica de olho, que era o XRP, né? Que é o Ripple. Eu tô completamente por fora do XRP do Ripple. Se puder me contar o que tá acontecendo, porque subiu de 1 para 3, né, dólares, se não me engano, agora, últimos 2 meses, depois da posse da eleição do Trump, inclusive. Quais são as teses? O que tem acontecido ali que tem gerado esse movimento? Eu consegui pegar bem 5 vezes. Eu botei uma grana boa e multiplicou por 5. Né? Eu peguei essa alta, porque de um determinado período para cá multiplicou por 10. Só que eu comprei, depois ela caiu um pouco, voltou e tal, eu peguei uns 5 vezes bonito assim. Se ela der uma dobradinha, eu vou bater um valor bacana. Porrada. O que eu sempre falei da XRP? Que o mercado de cripto odeia ela, né? Por quê? Porque diz que ela é centralizada. É um projeto centralizado. O que eu sempre falei? Eu falei, peraí, tirando o Bitcoin, não tem nada que não seja centralizado. Vamos parar com essa hipocrisia. Sempre tem um cara, Ethereum não é centralizado. Tá, mas o Vitalik não manda em nada, não tem uma quantidade grande, não tem um grupo ali que manda um pouco mais. Então eu sempre disse o seguinte, olha, eu invisto em todas as criptos, mas tenho dinheiro em XRP porque é centralizado. Pô, mas a ideia da cripto não é ser descentralizada? Mas ela é centralizada e tem uma ideia de formar como se fosse um sistema que os bancos vão utilizar. Então eu falei, pô, vou ter um negócio aqui. Sempre me zoaram, sabe? Tem uma matéria no jornal falando isso. Porque há 5 anos eu sou zoado e quem tá rindo agora? Porque eu fazia live. Cara, eu me dou muito bem com a galera de cripto. Eu fazia live, o pessoal me sacaneava. Tá falando, não, deixa meu dinheirinho ali parado, um pedacinho. Pô, eu não vou defender, cara. Se você não gosta... Por isso que eu digo, o bacana dos investimentos, e principalmente hoje em dia, é que é um mercado muito diversificado. Diversificado disso.